quero convidar você a abrir em Josué. Deixa a Bíblia aberta em Josué. Nós, nessa noite, iremos pregar não apenas num texto específico, mas iremos tentar andar um pouco pela vida de Josué. Então nós iremos, durante a mensagem, trilhar um pouco por este livro, que tem muito a nos ensinar. Livro de Josué. Deixa aberto logo no primeiro capítulo, mas não desmarque, que nós iremos andar por alguns capítulos e versos deste livro, livro de Josué. Nessa noite, partindo da perspectiva um pouco mais ampla da vida de Josué, eu quero trabalhar sobre 3 fundamentos imutáveis na vida de um cristão, partindo da perspectiva da vida desse servo do Senhor, Josué. Querido, suponha que a diretoria de uma grande empresa elegesse você para ser o próximo presidente. Obviamente que seu salário iria melhorar consideravelmente. Em tempos de crise seria bom. Mas, no entanto, quando o estavam nomeando para este papel de liderança, afirmaram na sua presença que o presidente anterior era quase que insubstituível. E além disso, você sabia por sua própria experiência que eles estavam totalmente corretos. Porque você havia trabalhado lado a lado, dia após dia, com o antigo presidente. Você testemunhou suas habilidades de liderança, você ouviu sua sabedoria, você ouviu seus conselhos. E o que de mais importante você notou na vida daquele seu antigo presidente foi a fé dele em Deus. Em suma, por conta de tudo que você viu e aprendeu com o ex-presidente, você acaba tomando ciência de que você não tem condições de se equiparar a ele. Não importa o quanto a diretoria que iria colocar você como presidente tentasse reafirmar a confiança que tem em você e em sua capacidade de assumir o cargo, a assombrosa realidade das qualidades do ex-presidente com certeza continuaria assustando você. Em muitos aspectos, este exemplo pode descrever o sentimento de Josué. No entanto, a situação de Josué era muito pior do que essa hipótese que acabamos de levantar aqui. E os temores de Josué, queridos, eram compreensíveis. Afinal, ele foi escolhido para seguir os passos de um dos mais poderosos e singulares líderes de Deus de todos os tempos. Quando você pega Deuteronômio 34, versículos 9 a 12, você vai ver essa realidade. E apesar de Josué ter provado repetidamente que sabia que iria assumir as responsabilidades de Moisés, quando finalmente chegou o momento, quando Moisés morreu, acredito que o coração de Josué ficou atemorizado. Vale lembrar que Josué foi um líder militar muito bem sucedido durante as jornadas pelo deserto. Ele foi um dos 2 espias dentre os 12 que almejou entrar a conquistar a terra 40 anos antes da morte de Moisés. Josué ele foi preparado pelo próprio Moisés para assumir o posto de liderança do povo de Israel. Mesmo estando preparado para assumir a liderança, assumir o posto de Moisés, Josué enfrentou um dos maiores, se não o maior, desafio da sua vida. Contudo, Deus ele havia ensinado a Josué tudo o que ele precisava para conduzir o povo à terra prometida enquanto ele seguia Moisés no deserto. Josué estava pronto, estava preparado para liderar o povo para entrar na terra prometida. Tudo o que ele precisava para ter uma liderança e ministério abençoado como o de Moisés era fundamentar a sua liderança nos mesmos fundamentos que Moisés tinha. Esses fundamentos foram aprendidos e assimilados por Josué através da vida e através do ministério de Moisés. E esses fundamentos eram imutáveis. E por isso Josué deveria tê-los como padrão em sua vida e em seu ministério. E é sobre esses fundamentos que iremos falar nessa noite. Eu chamo a sua atenção e gostaria que você atentasse e acompanhasse a leitura que será feita no capítulo 1, versículos de 1 a 9.
Queridos, o primeiro fundamento que sustentou a vida e o ministério de Josué foi um livro. Foi um livro. Acompanhe, Josué capítulo 1, versículos de 1 a 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a teus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Assim que os israelitas eles ficaram prontos para entrar na terra prometida, a ênfase maior que Deus dá não é na terra, mas é sobre o livro. É fato que Josué deveria ter revelações de Deus por intermédio do sacerdote. Se você voltar na sua Bíblia, não precisa fazer isso. Lá em Números 27, no versículo 12, está escrito que apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim perante o Senhor. Naqueles dias, queridos, ainda havia revelação através do Urim e do Tumim. Nós não sabemos exatamente o que era o Urim ou o modo como ele funcionava, ou como Deus o usava para se revelar, mas sabemos que era um meio pelo qual Deus, por meio do sacerdote, revelava a sua vontade a seu povo. Porém, embora Josué fosse receber do Senhor instrução especial através do Urim e do Tumim, isso não deveria diminuir o ponto central de referência e do controle maior. E nessa passagem, principalmente nos versículos 7 e versículo 8, nós vamos ver que a referência e o controle de tudo era um livro escrito. E a pergunta que temos que fazer é: qual era a relação de Josué com este livro escrito? Bem, Josué ele conhecia pessoalmente Moisés, o escritor do Pentateuco, que era o livro que o Senhor faz referência aqui. Ele conhecia as forças e fraquezas de Moisés como homem. Ele sabia que Moisés era um pecador, porque Moisés era homem como ele. Apesar de tudo, imediatamente depois da morte de Moisés, Josué ele abraça, ele aceita o Pentateuco como algo mais que os escritos de Moisés. Ele o aceitou como os escritos de Deus. Para Josué, o Pentateuco era a palavra de Deus. A palavra de Deus, escrita no livro, segundo o texto que acabamos de ler, ele estabeleceria os limites da vida, da liderança e do ministério de Josué. E mesmo Josué tendo o Urim e o Tumim para orientá-lo, isso não alteraria a autoridade do livro escrito. A liderança de Josué deveria estar dentro da revelação escrita de Deus. Observe aí, no versículo 7 e 8 do capítulo 1. O Senhor deu 5 ordens diretas a Josué, todas elas relacionadas ao livro escrito. Tenham cuidado de fazer segundo toda a lei. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não cesses de falar deste livro da lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Nesses versículos, Deus está enfatizando que Josué deveria buscar e constantemente estudar tudo o que estava relatado e registrado no livro. E o Senhor, ele enfatizou especialmente 3 coisas. Primeiro, a lei não deveria se ausentar da boca de Josué. Ele deveria
falar sobre ela, ele deveria ensinar sobre ela. Segundo, ele deveria meditar nela dia e noite, ele deveria se apropriar dela, deveria fazer parte da sua vida diária. E terceiro, ele deveria praticar os mandamentos na situação histórica do tempo e espaço em que ele estava. Ou seja, aquelas ordens não eram apenas válidas para os dias de Moisés, mas continuavam vigorando também nos dias de Josué. Francis Schaeffer, ele resumiu esses 2 versículos que acabamos de citar, o versículo 7 e 8, da seguinte forma. Era como se o Senhor estivesse dizendo para Josué: Josué, fale sobre isso, pense sobre isso, faça isso. Ou resumindo ainda mais, seria: olha, compreenda, pratique e comunique o meu livro. Fazendo um paralelo com Jesus, nós iremos notar que o ensino de Jesus tinha a mesma ênfase. Jesus não falou: aqui estão as minhas palavras, pratique-as. Durante toda a vida de Josué, ele foi obediente às ordens de Deus quanto o ler, o meditar e o praticar as palavras contidas no livro. Um exemplo disto se encontra em Josué 8. Em Ebal e Gerizim, Josué executou a instrução de Moisés de ler a lei diante de todo o povo. Outro exemplo da fidelidade de Josué à revelação escrita de Deus está na ordem que ele dá ao povo antes de morrer. E aí eu chamo a sua atenção, queria que você fosse lá para Josué capítulo 23. Josué capítulo 23, versículo 6. No final da sua vida, repare o que ele disse ao povo: esforçai-vos, pois, muito para guardares e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda. Josué, ele guardou o mandamento de Deus todos os dias da sua vida. E antes de morrer, ele insistiu com o povo que o seguira para que fizesse o mesmo. Josué, queridos, durante todo o livro, nós vamos ver que ele viveu toda a sua vida de modo prático, dentro dos limites da revelação escrita de Deus. A liderança, a vida de Josué tinha como fundamento, como coluna imutável, um livro escrito. O livro da revelação escrita de Deus. Há um segundo fundamento que sustentou a vida e o ministério de Josué. E nós podemos descrevê-lo como um poder sobrenatural. Queridos, quando o povo estava pronto para entrar na terra, eles deixaram Sitim, uma área perto do local em que eles estavam acampados, e se mudaram então para a margem leste do Rio Jordão. 3 dias depois, aconteceu algo que revelou o segundo fundamento imutável que sustentou a vida e o ministério de Josué. Gostaria que você voltasse na sua Bíblia, Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. A partir do versículo 7 até o versículo 17. Josué 3, do 7 ao 17. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, pareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés
se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adão, que fica ao lado de Zaretã. E as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Os sacerdotes, eles entraram no Jordão levando a arca, e enquanto eles estavam na água, Deus, ele abriu as águas. Nós não somos informados como Deus fez isso. Nós somos informados como que isso aconteceu, mas algo aconteceu. E o que importa é que as águas foram retiradas, e ainda que fosse tempo de cega, ou seja, tempo de cheia. E todo o povo de Israel passou sobre terra seca. Então os sacerdotes saíram e as águas voltaram ao seu lugar. Deus, queridos, fez uma coisa notável aqui. E o texto diz expressamente que ele fez com um propósito. Capítulo 4, versículo 14. Capítulo 4, versículo 14. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias de sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Exatamente o mesmo sinal que Deus dera no Egito, no êxodo do Egito, ele agora, por ocasião da entrada do povo na terra prometida, ele repete. 40 anos antes, Deus abriu o mar vermelho para Moisés. E nesse texto que nós lemos, Deus ele abriu as águas do rio Jordão para engrandecer a liderança de Josué. O sinal que tinha mais evidenciado o poder de Deus na vida de Moisés era agora associado a Josué. Deus, ele havia dito, Josué capítulo 3, versículo 7, que nós já lemos, que assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Agora, Deus, ele demonstrava que de fato, assim como ele havia estado com Moisés, ele também estava com Josué. Para nós, queridos, a divisão das águas do Mar Vermelho é uma história antiga. Mas para o povo de Josué naqueles dias, que presenciara as águas do Jordão se amontoando, não era. Vale lembrar que Josué e Caleb e todos os mais velhos, eles tinham estado diante do Mar Vermelho, porque aqueles que tinham menos de 20 anos, quando o Mar Vermelho se abriu, ainda estavam vivos nesses dias. Desta maneira, eles estavam recapitulando alguma coisa de sua história pessoal. Nós podemos até imaginar os israelitas mais velhos subindo em direção ao Rio Jordão, e eles relembrando aos mais novos a história do Mar Vermelho. Ou os mais novos se lembrando das narrativas dos seus pais, que descrevia a maravilha daquele milagre. Vai lá em Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo 7 e versículo 17. Josué 24, versículos 7 e 17. O versículo 6 é Josué falando sobre a saída do Egito, passagem no Mar Vermelho. E no versículo 7 diz: E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram que eu fiz no Egito. Então habitaste no deserto por muito tempo. Versículo 17. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Queridos, Josué, ele já tinha visto este poder se manifestando no passado. Durante toda a sua vida, Josué aprendeu algo extraordinário de Deus, através dos vários sinais e milagres que ele presenciou. E o do Rio Jordão
não foi diferente. O que Josué, ele aprendeu como lição principal, que nós temos que nos lembrar todos os dias, é que o Senhor está dizendo: Josué, o poder não é seu, o poder não era de Moisés, mas o poder é meu. Porque enquanto o povo cruzava o Jordão, Josué saberia novamente que o poder estava lá, e que ele era um poder imutável, que não era um poder apenas para um contexto histórico, mas era um poder contínuo. O poder estava lá porque o poder era a própria presença de Deus. Josué, ele aprendeu que o poder não está em nada, em ninguém, independente do agir de Deus. E o mesmo poder ao longo de toda a Bíblia, e o poder de Deus, queridos, nós temos que entender que ele não está diminuindo no tempo da história. O mesmo poder que estava nos dias de Moisés, de Josué, ele percorre por todas as Escrituras. E pela graça de Deus, ele continua sendo um poder passado, presente e futuro. Sendo assim, eu compreendo que o segundo fundamento imutável que sustentou a vida e o ministério de Josué foi o poder sobrenatural de Deus. Mas há um terceiro fundamento. Gostaria que você abrisse lá em Josué 5. O terceiro fundamento que sustentou a vida e o ministério de Josué foi um líder sobrenatural. Foi um líder sobrenatural. Josué capítulo 5, versículos 13 a 15. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. O terceiro fundamento imutável que sustentou a vida e o ministério de Josué é a continuidade de uma pessoa. O poder que continuava no tempo de Josué não era impessoal, nem mágico, nem algo místico. O poder estava relacionado a uma pessoa que também tem continuidade na história. A continuidade do líder sobrenatural, ela se torna explícita no incidente perto de Jericó. O texto que lemos, nós vamos ver que aquele que confrontou Josué disse: Venho agora como príncipe do exército do Senhor, indicando assim que ele estivera presente antes numa posição diferente. Você tem que entender que a leitura desse texto, de Josué 5, de 13 a 15, você tem que fazer com um paralelo lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 5, que é o relato da experiência de Moisés com a sarça ardente. Na experiência de Moisés foi confrontado por uma pessoa que era o grande eu sou. O príncipe do Senhor dos exércitos deu a mesma instrução a Josué que o grande eu sou deu a Moisés. Lá em Êxodo, o grande eu sou disse: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E é algo interessante, é que no episódio da sarça ardente, Deus ele constantemente menciona o passado para Moisés. Êxodo 3,6 está relatado: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto. Moisés ele esconde o rosto diante do mesmo Deus que aparecera a Abraão 500 anos antes. Em Êxodo 3,15, Deus reitera: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Era como se Deus estivesse dizendo para Moisés: Eu não sou um novo Deus. Existe continuidade em quem eu sou e em minha liderança. E no final da vida de Moisés, lá nas campinas de Moabe, Moisés ele falou sobre essa continuidade. Volte um pouquinho aí, está pertinho aí, volta, em Deuteronômio, capítulo 31.
Capítulo 31, versículos 2 a 8. Olha o que está escrito. Sou hoje da idade de a partir do versículo 2, sou hoje da idade de 120 anos. Já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse, não passarás o Jordão. O Senhor, teu Deus, passará adiante de ti. Isso é Moisés falando para Josué. Ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo o Israel, sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais. E tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai diante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, não te desamparará. Não temas nem te atemorizes. Queridos, o que nós vemos aqui é uma dupla continuidade. Moisés dizendo primeiramente ao povo, não tenham medo. O mesmo Deus que agiu com Seom e Og, agirá com os homens do outro lado do Rio Jordão. E o segundo é para Josué. Moisés está dizendo para Josué, o mesmo Deus que esteve comigo, na minha frente, estará diante de ti, por isso não tenha medo. É fato que Josué tinha visto a liderança de Deus na nuvem e no fogo. Ele tinha estado no tabernáculo quando Deus ele falou a Moisés. Assim, de certa forma, ele já conhecia este que ele encontrara perto de Jericó. E Josué, olhando para trás, para o outro lado do Jordão, se lembraria de todas as maravilhas que ele tinha visto, que ele tinha presenciado sob a liderança desse mesmo líder sobrenatural. Sendo assim, o encontro com o príncipe do Senhor dos Exércitos foi um momento decisivo para Josué, quando ele estava tomando as rédeas da liderança de Israel. Moisés estava morto, mas o verdadeiro líder do povo de Israel continuava vivo. E ali na frente de Josué, era mais do que uma memória, era uma realidade histórica e pessoal. O verdadeiro líder, o Senhor de Israel, estava ali na frente de Josué. Ande um pouquinho, Josué capítulo 6, versículo 2. Preste atenção nas palavras desse líder a Josué, capítulo 6, versículo 2. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Josué, queridos, ele confiava nas palavras e no poder deste líder sobrenatural, que foi capaz de obedecer a essa ordem e dar ordem ao povo diante das muralhas. E quando você anda um pouquinho no capítulo 6 e chega no versículo 16, você vai encontrar Josué dizendo para o povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. E sabe por que Josué fez isso? E durante todo o livro, nós vamos ver que ele dá ordens baseado nessa conversa, porque ele entendia que o poder que sustentava a sua vida não estava baseado em algo místico, mas baseado numa pessoa. O líder que conduziu a vida e o ministério de Moisés foi a mesma pessoa que conduziu a vida e o ministério de Josué. E quando passou do período do Pentateuco adiante, Josué adiante, nós vamos ver que Josué ele conhecia o livro, ele conhecia o poder e o líder sobrenatural, que era o Deus vivo. É fato, queridos, que nós não estamos vivendo na época de Josué, mas o Novo Testamento disse que esses três grandes fundamentos imutáveis são verdadeiros para nós como filhos de Deus hoje. Essa continuidade flui do Pentateuco através do restante do Antigo Testamento para o Novo Testamento e através da história até nós hoje.
E é por isso que eu quero trazer 3 aplicações para você nessa noite, que há de nos ajudar a colocar em prática aquilo que acabamos de ouvir. Primeiro, a Bíblia continua sendo autoridade normativa na vida do cristão. Este livro continua sendo autoridade normativa na vida do cristão. Assim como foi na vida, no ministério de Josué, esse livro continua, no decorrer da história, dirigindo, guiando e conduzindo a história e a existência da vida de cada crente. O catolicismo medieval fez com que o cristão, por muito tempo, ignorasse a Bíblia como a autoridade normativa da sua vida. Contudo, um dos papéis principais e mais importantes da reforma foi justamente trazer a centralidade das Escrituras para a vida do cristão. Uma ilustração clara disso é a vida de William Tyndale. Ele era tão dominado pela paixão de dar ao povo da Inglaterra a palavra de Deus, que em meados da década de 1520 até seu martírio em 1536, a sua vida se dirigiu a esse único objetivo. Como os demais reformadores, William estava convencido e não tinha qualquer dúvida de que o conhecimento das Escrituras era essencial à espiritualidade cristã. Em um dos seus escritos, William Tyndale diz que a Escritura é a luz e nos mostra o caminho verdadeiro, tanto do que fazermos como do que esperarmos. Ela é a defesa contra o erro, é um consolo na adversidade, para que não desesperemos, e nos enche de temor na prosperidade, para que não pequemos. Assim como William, cremos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Por isso que ela tem que governar cada aspecto da minha fé e da minha conduta. É por isso que nós não temos a liberdade de estabelecer como valor o que desejamos na igreja, na família ou no governo. E por aí vai. Não! Nós não temos esse direito. Tudo o que há de valor sobre essas coisas, Deus já deixou taxativo e normativo na sua palavra. O valor correto e apropriado é aquele que Deus atribuiu a cada coisa em sua palavra. Os reformadores, eles entenderam que todas as coisas têm de ser testado somente pela Escritura. E a expressão que eles usavam era só a Escritura. Calvino, ele disse que a Escritura, ela possuía tanta autoridade, ou ela possui tanta autoridade, que era como se o próprio Deus estivesse proferindo afirmações quando você abre essa palavra e você lê. É por isso que o cristão, ele deve confiar nas promessas das Escrituras e ao mesmo tempo ser governado por ela, submeter-se completamente à autoridade dela. O calvinista, reformado, presbiteriano, ele crê que a Bíblia é a palavra de Deus e por isso ele se esforça por submeter-se a ela. Joel Bick, ele disse que o calvinista entende que não pode julgar a Escritura. Pelo contrário, ela deve nos julgar. É essa palavra que deve guiar a sua vida. É essa palavra que deve conduzir a forma que você se relaciona com a sua família, que você negocia, que você trabalha. Que Deus nos ajude, queridos, a entender que aquilo que direcionou, que dirigiu, que guiou, que foi a norma de conduta de Josué, que seja também na minha vida e na sua. Nós não temos a liberdade e nós não temos o direito diante de Deus de querer viver uma vida longe daquilo que Ele deixou revelado na sua palavra. Uma segunda aplicação, a partir dos textos que lemos essa noite, é que o poder de Deus, ele continua usando e sustentando a vida dos cristãos. O mesmo poder sobrenatural que sustentou a vida, o ministério de Moisés, de Josué, o povo das Escrituras Sagradas, é o mesmo poder que sustenta o povo de Deus ao longo da história. O mesmo poder que foi demonstrado no tempo de Moisés e Josué. Quando você vai em Mateus 28, 18, você vai ver Jesus reivindicando esse poder para ele. Ele diz, olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O nosso guia tem toda a autoridade, tem todo o poder. E o texto que nós lemos em Atos 1, 18, Jesus ele associa essa afirmação de ter todo o poder
A vinda do Espírito Santo, ele diz, olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O poder que dividiu o Mar Vermelho e o Jordão, ele flui constantemente hoje, através da igreja do Senhor, encarando um mundo perdido. E até que Jesus venha, a igreja de Deus tem esse poder. O mesmo poder está disponível para o povo de Deus no passado, no presente e no futuro. Calvino, ele dizia que a igreja é mãe, educadora, nutridora de todo crente, pois o Espírito Santo age na igreja. Queridos, nós somos templo do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, ele cuida, ele ensina, ele fortalece, ele sustenta, ele renova, ele quebranta, ele ilumina, ele capacita a vida de todo crente. E esse poder, ele está disponível à igreja do Senhor hoje. E a pergunta que eu faço para você é: o quanto você tem desfrutado e usufruído dessa grande bênção que é ser templo do Espírito Santo? Às vezes não temos consciência da bênção que é Atos 1:8. O Espírito Santo, ele fortalece a sua vida. O Espírito Santo ilumina os seus passos. O Espírito Santo traz clareza ao seu entendimento no que diz respeito à sua vida cotidiana. Nós temos isso diante de nós, queridos. Que usemos da melhor maneira possível. E a terceira e última aplicação, a partir dos textos que lemos. Jesus Cristo continua, nunca deixou e nunca deixará de ser o líder soberano do seu povo. A continuidade deste fundamento imutável, o líder divino, sobrenatural, vem a nós, queridos, hoje com força especial. 1 Coríntios 10:4, o presbítero Mateus leu na liturgia. Paulo, ele discorre sobre o momento em que Moisés feriu a rocha. E lá está descrito que os vossos pais beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aquele que estava no deserto, e aquele que se colocou perante Josué e disse: venho como príncipe do exército do Senhor, é a mesma pessoa que conhecemos depois da encarnação como Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele falou da continuidade da sua liderança. Ele disse aos seus seguidores lá em Mateus 28:20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aquele que estava com Moisés e com Josué em Jericó, ele prometeu: até quando eu voltar, eu estarei com meu povo. E é maravilhoso, queridos, que esse líder esteja conosco. A pessoa na sarça ardente, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o príncipe do exército do Senhor, Jesus Cristo, ele está conosco e nunca nos desamparará. João Calvino, nas Institutas, ele escreveu que podemos atravessar pacientemente esta vida com sua miséria, frieza, desprezo, reprovações e outras aflições, contentes com isso. O nosso Rei jamais nos deixará indigentes, mas suprirá as nossas necessidades até que, terminada a nossa guerra, sejamos chamados ao triunfo. A natureza de seu governo é tal que ele compartilha conosco tudo o que recebeu do Pai. Agora, ele nos equipa e capacita com seu poder, nos adorna com a sua beleza, nos enriquece com a sua riqueza. Queridos, que maravilha saber que Jesus Cristo continua governando a nossa história, continua conduzindo o seu povo e continua apacentando o seu rebanho. Cada um destes três grandes fundamentos que permaneceram num tempo tão crucial como o de Josué, durante a mudança de uma liderança,
durante a mudança do período Pentateuco para o pós-Pentateuco, continuam intactos. Existe mudança na história, mas esses três fundamentos, eles permanecem os mesmos. E nós, hoje, em nossas batalhas, neste exato momento da história, temos o mesmo livro, temos o mesmo poder e temos o mesmo líder à nossa disposição. Louvado seja o nome do Senhor.